Bom dia, hoje eu vou mostrar como que a gente faz uma indexação no MAT, no sistema de matérias em tramitação, né? Bom, eu estou aqui com um projeto de lei, está associado à minha pessoa, é o 2664, então vou vir aqui no link, né, que está na data. Eu vou abrir o jornal, hoje é o dia 13, vou abrir o jornal do dia 13 e vou, tem o jornal, tem a ata da reunião, né, da abertura da reunião de plenário, depois vai aparecer aqui a apresentação de proposições e que depois da apresentação de proposições aparece o projeto de lei. Vai listar todos os projetos de lei publicados no dia. Vou fazer este primeiro. A gente começa com uma leitura dele, né? Esses projetos de lei, quando tratam de novidades, todos deveriam tratar de novidades, né? Esses não têm modelo. Então, qual que é a forma como a gente faz a análise de assunto? A gente primeiro faz a leitura técnica, né? A gente vai ler, eu vou ler aqui a ementa. Como ela é pequena, dá para ler os artigos todos e também leio um pouquinho, aliás, leio também a justificação. E depois eu começo a extrair as palavras-chave, né, do texto, principalmente do artigo 1º, que toda lei o artigo 1º deve ser aquele que deve trazer a principal razão de existência da norma, né? O principal objetivo da norma no mundo. Como a gente faz uma indexação que ela é uma espécie de resumo estruturado, né? Ele vai resumir a norma utilizando palavras-chave do Thesaurus. É importante que a estruturação em que você organizar as palavras, elas façam sentido para a leitura. Então, eu particularmente tento manter a estrutura do texto mesmo. Eu vou extraindo as palavras do texto, na sequência com que eu vou encontrando as palavras no texto. Eu simplesmente ignoro os pronomes, né, as conjunções, os artigos, as preposições. Eu vou tirando, né, esses elementos. Os substantivos eu vou testando no Thesaurus para ver se ele existe, vou fazendo a tradução. E os verbos, eu também vou testando os verbos. No caso dos verbos no Thesaurus, eles estarão substantivados, né? Então, por exemplo, dispõe, pode ter uma coisa como dispositivos, né? Obrigação já está substantivado, eu já posso usar essa palavra. Efetivar, no Thesaurus vai estar efetivação, provavelmente, e por aí vai. Então, eu não me distancio muito do que está proposto no texto, não. A minha indexação é essa. A gente tentou criar alguns modelos, tipo PIMESH, e aplicar a indexação, mas ele não funcionou. Não foi bem aceita essa indexação nem pelo Nilson, nem pelo atendimento. Então a gente ainda tem mantido uma estrutura de tentar se ater às palavras que estão no texto, né, na sequência que elas estão no texto, fazendo sempre a tradução no Thesaurus, principalmente do artigo 1, que é o mais importante, e os demais artigos, se eles trouxerem novidade, né? Sempre que os demais artigos trouxerem alguma novidade, que as palavras que estão no artigo 1º não dão conta de esclarecer o assunto, né, e resumir bem a norma, no caso aqui o projeto de lei, a gente vai fazendo a indexação dos demais artigos também.
Então vamos dar uma lida aqui. Eu vou começar pelo artigo primeiro, eu não vou ler a ementa não. Esta lei dispõe sobre a obrigação das instituições financeiras efetivarem a prova de vida mediante atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do cliente cadastrado, obrigado a fazer prova de vida para fins de cadastramento e ou recebimento de benefícios. Então, eles estão tentando criar alguma forma aqui de possibilitar, né, a comprovação médica sem a necessidade, né, da pessoa comparecer à agência, né, ou à instituição que ele precisa comparecer para estes casos de prova de vida, né? Artigo 2º. Quando, por qualquer motivo, a instituição financeira necessitar fazer prova de vida de seu cliente para atualização de cadastros ou manutenção de recebimento de benefícios, a identificação do cliente será feita por funcionários da instituição mediante comparecimento do cliente na agência da instituição financeira solicitante. A instituição financeira disporá de meios suficientes para a realização de pesquisa externa que garantam a identificação e a comprovação de vida do cliente com idade igual ou superior a 60 anos, que estiver impossibilidade de locomoção e, portanto, incapacidade ao comparecimento à agência da instituição financeira solicitante. Parágrafo 1º. A prova da incapacidade de locomoção de que trata este artigo será feita através da entrega de atestado médico à instituição financeira. Sendo comprovada a incapacidade de locomoção do cliente mediante atestado médico competente, a instituição financeira se obrigará a destinar um funcionário para comparecimento no endereço residencial onde o cliente efetivamente reside ou em outro local onde o cliente tiver indicado, desde que localizado em território da unidade federativa onde a instituição financeira mantém a agência e entra em vigor na data de sua publicação. Eu vou dar uma lida na justificativa também. Então, o objetivo da proposta é ampliar a perspectiva de proteção e facilitação do idoso ao acesso aos seus direitos mais básicos. Nesse sentido, é de reconhecimento público e notório a dificuldade imposta aos idosos, especialmente aqueles impossibilitados de locomoção, para que estes comprovem atualmente que estão vivos e devem continuar a receber seus benefícios, muitas vezes pagos pelo INSS, através das instituições financeiras, além de outras obrigações impostas para comparecimento às mesmas instituições. Assim, tendo em vista que as instituições financeiras possuem meios próprios e eficientes para a realização de pesquisa externa de comparecimento ao local onde se encontra o idoso em capacidade de locomoção, nada mais justo do que impor à instituição esse ônus, tendo em vista o compromisso da sociedade na proteção dos idosos, visando o acesso destes aos seus direitos mais basilares. Então, ótimo, já li, já entendi o que ele está querendo dizer. Uma coisa, basicamente, que quando o idoso não tiver condições de se locomover até uma agência para fazer a prova de vida, a instituição financeira deve encaminhar um funcionário até lá. A gente vai tentar colocar isso fazendo a tradução. Então, eu vou abrir aqui, ó. Agora eu vou abrir outro programa que é o SMA. Eu posso abrir ele por aqui, né? No meu atalho eu posto todos os programas. ALMG SMA, matérias em tramitação. Aí eu vou dividir minha tela aqui, vou colocar aqui projeto de lei 2264 2020, ele abriu aqui. E aí quais são os campos que nós vamos preencher? São aqueles campos de assunto, né? O assunto, o tema, município, se houver, indexação e classificação. No caso aqui, a classificação a gente não vai preencher, porque não trata daqueles 3 assuntos principais que nós destinamos, né, para poder classificar por enquanto, que é reforma da Previdência, chuvas e enchentes e pandemia do coronavírus. Não trata de nenhum desses 3 temas, então ele não será classificado.
e nem município, porque não tem município. Aqui no assunto, eu acho que eu já posso colocar aqui eu vou colocar acho que difícil esse assunto, né? Eu acho que em previdência social, porque tem a ver com o INSS, geralmente essa prova de vida é para a pessoa continuar recebendo continuar recebendo a aposentadoria. Esse assunto aqui, ó, assunto geral, né? A gente sempre vem consultar ele aqui no STH, né? Que é o Sistema de Gerenciamento Tesauro. Eu vou aqui em assunto geral. Então, por exemplo, com relação à personalidade, pessoa, eu já posso colocar o idoso, tá vendo? O idoso tem no meu assunto geral. E no tema aqui, ó, eu tenho previdência social, que eu acho que ela está dentro de administração pública. Está dentro de administração pública. Não necessariamente, né? Porque pessoas... porque a previdência social sempre vai ser da administração pública, embora a pessoa tenha trabalhado numa empresa privada. Então eu vou colocar esses dois assuntos. Idoso. E se eu quiser, eu acho, não estaria errado, eu posso colocar também indústria, comércio e serviços, no sentido de que as instituições financeiras, né, que fazem parte desse grupo da indústria, comércio e serviços, elas serão impactadas também, uma vez que elas vão ter que mudar a forma como elas trabalham, né? E aqui, ó, um tema, eu vou colocar administração pública, onde está a previdência social, né? O idoso e eu vou colocar também indústria, comércio e serviços. Então, no tema, qual que é o meu... eu sempre, depois que eu monto o assunto geral, eu sempre tento manter uma semelhança com o tema, né? Aqui não precisa fazer tradução porque é uma tabelinha, não tem jeito de eu colocar uma coisa diferente, uma coisa que não está na tabela. Agora, para eu consultar e saber quais temas existem, reforçando, a gente vem aqui, ó, na tabela de políticas públicas, lembrando sempre que a gente só indexa pelo primeiro nível. Então, abrir o tema, eu só vou colocar essas instituições aqui. Abriu intersetoriais, também eu só vou colocar esses termos. Abriu destinatários, também só vou colocar esses termos aqui. Eu não entro num segundo nível aqui e cadastro, por exemplo, em sistema de garantia de direitos. Não, eu paro sempre em criança e adolescente. Eu paro sempre no segundo nível para os temas. Eles até vão aparecer lá quando você fizer a busca, mas a gente não entra porque fica complexo demais e a gente não entende como de criança e adolescente o negócio foi parar em outra coisa. Vou voltar aqui, um destinatário. Destinatário vai ser, a princípio, né, um grupo como LGBT, ou idoso, ou um grupo de crianças e adolescentes, é sempre um grupo, né? Como é que destinatário de repente vira um assunto, sistema de garantias de direito? A gente acha isso esquisito. Deixou de ser de destinatário isso, né? Virou um assunto. Não é um grupo a qual a norma se destina mais, né, os seus efeitos. Por isso que a gente para sempre no segundo nível, a gente não desce. Porque a gente não consegue compreender o raciocínio em volta disso para poder fazer uma indexação eficiente e boa.